Quantas e quantas vezes nós repetimos expressões sem nos darmos conta de como elas fazem parte de uma realidade muitas vezes assustadora. Todos nós já ouvimos a expressão vamos ucranizar, quando aqui no Brasil se quer a criminalização do comunismo. Agora, com a guerra lá na Ucrânia, as pessoas conseguem entender o que é verdadeiramente ucranizar. Os ucranianos, por todo o seu passado histórico, têm verdadeiro pavor, raiva e ódio dos russos, principalmente pela lembrança de Holodomor. O que dizer então de uma expressão muito próxima à nossa e que é usada como o temor ou como referência ao caos? Nós podemos venezuelizar. Quando a gente quer tipificar o caos, que significa a chegada do poder para a esquerda, o exercício do poder pela esquerda, geralmente marcado pelo roubo, desvios, corrupção, destruição de todo o setor produtivo, enfim, onde a esquerda mete as patas, vira o caos. E venezuelizar é sinônimo de incompetência, de hiperinflação, de narcotráfico, todas as mazelas que vêm junto com a proposta da esquerda. No entanto, o que você diria se eu dissesse que já existe um termo mais assustador do que venezuelizar um país? E esse termo que começa a ocupar o destaque e o medo nas pessoas é argentinizar. Acreditem, a Argentina hoje não só está venezuelizada, como ela conseguiu ir além. Ela consegue estar pior em muitos sentidos do que a própria Venezuela. É algo verdadeiramente assustador e fantástico que a esquerda consegue quando está no poder, quando está no comando de um país. A turma do kirchnerismo, que eu sempre digo que é a metástase do peronismo, esta turma que vem desde Néstor Kirchner destruindo, solapando e corroendo as entranhas do que restava do Estado argentino, essa turma tem agora na dupla Alberto Fernandes e Cristina Kirchner a simbiose mais do que perfeita da estupidez com a roubalheira, da incompetência com a irresponsabilidade e a insanidade fiscal, tributária, buscando de todas as formas mostrar que o que é ruim pode piorar sempre que ficar nas mãos e no controle da esquerda. O exemplo mais gritante é o que diz em relação ao índice inflacionário. Para vocês terem uma ideia, a inflação na Argentina está maior do que a inflação na Venezuela. Foi divulgado nessa semana que a inflação de fevereiro, olha só, de fevereiro, na Argentina foi de 4,7%. Verdade. 4,7% em fevereiro. No acumulado do ano, janeiro e fevereiro, já temos uma inflação de 8,8%. É uma inflação maior do que a verificada na Venezuela. Mas tem mais. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, ela está batendo na ordem de 52%, 53%. A perspectiva do governo, em termos de inflação na Argentina para esse ano, é de 55% a 58% este ano. Economistas que não pactuam do otimismo do governo dizem que a inflação na Argentina em 2022 deve superar a casa dos 60%. Esse é o padrão
da esquerda administrando um país. É a destruição de todos os processos, de todas as cadeias produtivas. E essa inflação, ela não vem da crise da Ucrânia, não. Ela vem da incompetência do governo, porque ela vem crescendo nos últimos 3 anos. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, tudo se encaminha para que 2022 tenha na Argentina a maior inflação desde 1991, quando os argentinos conviveram com uma inflação da ordem de 84%. Lembremos sempre que a Argentina é grande produtora de trigo, milho, soja, carne de gado, leite, produtos derivados do leite. Então, se nós observarmos o descalabro, o que acontece lá na Argentina é um alerta para nós brasileiros. O modelito implantado pelo Alberto Fernandes e pela Cristina Kirchner, que vem no modelito que veio sendo implantado nos governos do Néstor Kirchner, depois da Cristina Fernandes, la ladrona de la nación, são os mesmos padrões e referências que os governos da esquerda implementaram aqui no Brasil. Irresponsabilidade financeira, emissão de dinheiro, enfim, toda aquela série de ações que a esquerda, que não consegue entender como funciona a economia, ela acaba usando a economia para destruir um país. Eu uso sempre como exemplo que o poder da esquerda é tão destrutivo que na ilha de Cuba havia uma só sorveteria, em Havana só havia uma só sorveteria e ela era estatal e ela faliu. Cuba conseguiu, o regime comunista conseguiu destruir a produção de charuto, a produção de rum, enfim, tudo. Então não é surpresa o que está acontecendo na Argentina. A carne, o gado, o trigo, tudo onde a esquerda coloca as mãos, ela destrói. Fica a dica, fica o alerta. Afinal de contas, é isso que está acontecendo agora na Argentina, que tem alguns insanos brasileiros que gostariam de ver em nosso país, acredite sim. Tem uma cambada que gostaria de ver o país destruído nas mãos dos criminosos comandados pelo 9 Dedos. Vamos acompanhar o que acontece nos nossos vizinhos. Vamos acompanhar o que está acontecendo lá no Chile, onde, por exemplo, a Constituinte já aprovou o fim dos carabineiros e agora aprovou também o aborto até 9 meses. Isso é assassinato puro, simples e escancarado. Vamos prestar atenção no que acontece ao nosso redor, porque o alvo, o objetivo, o próximo país a ser destruído pela esquerda é o Brasil. Você vai concordar? Você vai aceitar? Você vai se omitir? Você vai ficar com a bunda grudada na frente da TV, aceitando passivamente as armações com vistas a destruir o país? Dá uma pensada nisso, que é muito importante para o nosso futuro e para o futuro daqueles que virão depois de nós. Se você concordar com o teor desse vídeo, reparte e compartilhe em suas redes sociais, inscreva-se em nosso canal, participe dos mecanismos de manutenção e sobrevivência do canal, porque nós precisamos manter a defesa de um Brasil livre, soberano, justo e entregue ao comando dos interesses do Brasil, e não de quem quer apenas destruí-lo, e não de quem tem o compromisso de transformar o Brasil numa nova Argentina. Ninguém pensava que houvesse um termo mais pejorativo do que venezuelizar um país. Agora já tem. Argentinizar. Acredite, essa é a realidade. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.